Começa agora mais um Peladeiros. Chegamos com mais uma edição especial do Peladeiros para falar sobre a UEFA Champions League, nossa segunda edição. Nós já fizemos uma edição tratando dos grupos da UEFA Champions League e que vai ficar o link aqui na descrição. Né, Gregory, que está aqui com a gente. Vai. Uhum. Lurian também está aqui com a gente. Boa tarde, pessoal. Vamos começar falando sobre o grupo A, que era, Lurian? O grupo H que nem o A. Grupo 1, Isso. mais conhecido como Grupo A, ou Grupo 1, teve PSG 2-0 no Malmo e o Real Madrid 4-0 em cima do Shakhtar. Querem falar agora do pênalti absurdo dado pro Real ou depois? Ou do hat-trick do Cristiano Ronaldo com um gol de pênalti, outro que o goleiro tava caído e o outro que eu não lembro. Como é que foi o outro gol? Todo mundo gosta do Cristiano Ronaldo aqui. Eu gosto. Mas o Shakhtar meio que acabou, né, com a saída do Douglas Costa, ou não? Teve o Douglas Costa, mas quem que saiu? O Douglas... O Luiz Adriano? Os dois eram os brasileiros mais destacados, né? Agora ficou o Alex Teixeira, que meio que assumiu o protagonismo do time. O Marlos, que também... O Wellington Ney? O Wellington Ney, eu acho que não tá jogando. O Tá, Tyson também. Tyson Messi. Mas eu acho que os principais jogadores ali, eles perderam mesmo, né? Que era o Douglas Costa e o Luiz Adriano, que foi pro Milan. Exatamente. Grupo 2, Lurian, que tem alguma coisa aí? Acho que a gente pode destacar a vitória também do PSG também, nesse né? grupo 1, né? Que foi um gol de Maria, um gol do Cavani. Contra o Malmo, primeiro time do Ibrahimovic. O Ibrahimovic encontrou seu ex-clube. E acho que a briga vai ser isso aí mesmo, entre o Real e o PSG por essa primeira posição, uma coisa que a gente até projetava antes de começar os O que jogos. vai ficar é a dúvida qual clube deve classificar para o UEFA Europa League, né? O Malmo aí, depois acho que com o Shakhtar não Mas muito bem. não, acho que o Shakhtar deve ter mais chance do que o Malmo. Na próxima rodada até vai ter Malmo, Real Madrid na Suécia e Shakhtar e PSG na Ucrânia. Vai seguir os dois com 6 pontos para decidir na última rodada. E o grupo 2 teve Wolfsburg 1-0 no CSKA e o PSV 2-1 no Manchester. Talvez uma zebra, a gente poderia dizer. Decepção do Manchester, né? Eu acho que sim. O Manchester jogando fora de casa, o Manchester não foi bem, ainda teve a contusão do Daley Blind. Do Shaw. Do Shaw? Luke Shaw, isso, Shaw. desculpa. Um lance muito feio até, né? Uma chegada Violento prudente, ali se a gente pode dizer. do Hector Moreno. Ele se apavorou, ele se expulsou e o juiz não deu nem cartão pra ele. E ele fez o gol ainda de empate depois, né? Pra mostrar que o futebol às vezes não é muito justo. Os ingleses, eles adoram passar um vexame nas competições europeias. Isso é normal. Vamos falar a verdade. Eles, teoricamente, têm os melhores elencos da Europa, os elencos mais caros. E chega na hora da Champions, que é a competição intercontinental, aí eles decepcionam, ficam sempre atrás dos espanhóis, dos alemães. E pra destacar o gol do Wolfsburg, foi marcado pelo Draxler, que foi o jogador que foi contratado pro lugar do De Bruyne, né, que foi pro City. Ele ficou negociando um bom tempo com a Juventus, no final o Wolfsburg pagou. E o Wolfsburg confirmando a boa fase, né? O Wolfsburg tem uma grande equipe. Naldo e Dante formaram a defesa. Luiz Gustavo, também outro brasileiro que jogou como titular. Eles ainda têm o Ricardo Rodrigues, o lateral suíço, muito esquerdo, bom jogador. Um dos melhores laterais do mundo, se a gente pode dizer. Sim, o André Schürrle também, muito bom jogador também. É um bom time que eu acho até que o Manchester United vai confirmar o primeiro lugar do grupo, apesar dessa derrota. Eu acho que o Wolfsburg é o favorito para o segundo lugar. Eu acho que não. Eu acho que ficou na mesma Manchester, uma derrota fora de casa, um tropeço ali. Não tá muito fora dos planos, eu acho. Aliás, na próxima rodada tem Manchester e Wolfsburg na Inglaterra. Olha só. Se o PSV ganhar do CSKA já... Dá uma disparada, né? Dá uma disparada. Grupo 3 teve Benfica 2, Astana 0 e Galatasaray 0, Atlético de Madrid 2. O Galatasaray perdendo em casa pro Atlético de Madrid com 2 gols do Griezmann, inclusive. Eu achei meio surpreendente esse resultado até. Não esperava que fosse fácil pro Atlético. Os 2 gols foram no primeiro tempo. O Atlético meio que resolveu o jogo daí. E daí foi um jogo fácil. Eu achei que o Galatasaray em casa ia se impor, talvez até vencer. Mas a gente vendo o time do Galatasaray é um time bem limitado em relação aos talvez outros campeonatos. A gente poderia dizer que as referências técnicas são o Sneijder e o Podolski, que já são jogadores que já não estão mais no seu auge, que já tiveram
Podolski protagonizou um lance ali dentro da grande área que foi lindo. E o Atlético um pouco mudado com relação à última temporada, né? Perdeu o Arda Turan, perdeu o Miranda, mas agora quem vem jogando bem é o Koke, o Griezmann e o Jackson Martinez, que são, a gente pode dizer que é o Koke já faz alguns anos, né, que vem sendo grande. Eu achei estranho ele não ter ido ainda pra um Barcelona, um Real Madrid da vida ainda. Mas logo deve ter proposta. O Jackson Martinez é um cara que tá encaixando nesse ataque do Atlético, né? Se destacou no passado no Porto. Impressionante também, né? É fácil um atacante dar certo no Atlético de Madrid, né? E é fácil um atacante dar certo no Porto e se destacar, né? Agora o Benteke tá lá, se eles conseguirem destacar o Benteke. E o outro jogo do grupo, o Benfica, que ganhou em casa do Astana. Conseguiu fazer gol apenas no segundo tempo. E só 2-0 no Astana, um gol do Gaetan e um do Mitroglou. O Mitroglou que faz muito gol. Dessa vez o Jonas passou em branco. Sim, mas o Mitroglou é o principal artilheiro abaixo do Jonas ali, né? Eles têm dois jogadores que fazem bastante gols no ataque. Também tem o Talisca no meio, que é um destaque, né, brasileiro. O Luizão na zaga e o Júlio César no gol. O Gaetan jogou muita bola também, fez o primeiro gol foi do Gaetan, foi Isso. muito bonito. Eu acho que esse grupo aí não deve fugir muito de Benfica e Atlético até. O Galatasaray perdendo em casa já enfraqueceu muito. O Galatasaray deve conseguir a vaga pra Europa League, né? A Astana não deve conseguir ponto, inclusive. No grupo 4 a gente teve o Sevilha 3-0 no Borussia Mönchengladbach, que é o Treinou durante a semana pra Treinei muito pra falar isso. Que é o Borussia pobre, a gente pode dizer, né? Não é o Borussia... É o Borussia pobre que vai pra principal competição europeia. Mas foi só esse ano a exceção que o Dortmund não tá. Ano que vem eles provavelmente vão estar de volta. E talvez o jogo de maior destaque da terça-feira, que foi o City perdendo em casa pra Juventus de virada por 2-1. O City sem o Agüero, que ainda tá retornando de lesão. Sem o Davi Silva? Davi Silva jogou. O Davi Silva jogou. O De Bruyne não jogou. O De Bruyne entrou depois, o De Bruyne que tá tentando se firmar na Inglaterra, que ele já teve chance no Chelsea agora, depois de uma temporada boa no Wolfsburg, vai tentar voltar. Eu acompanhei o segundo tempo desse jogo, foi um gol do Manchester City logo no início, um gol bem irregular, diga-se de passagem. Depois a Juventus conseguiu reforçar a marcação no meio campo da Juventus, estava um pouco aberto o meio, e a ligação com o ataque eles conseguiram resolver um pouco, porque estava só com o Mandzukic e o Morata no ataque, não estava tendo muita ligação, sim. E o Pogba acabou achando o lançamento pro Mandzukic, pro empate, que foi uma troça espetacular também. O Pogba, que acho que talvez a gente pode dizer que é a maior referência técnica desse time, né? Time que tinha Pirlo, Vidal na temporada passada. Inclusive não tem o Marquinhos ainda, né? O Marquinhos que tá machucado. Quem jogou no meio de campo foi o Sturaro, que, olha, bem, mais ou menos. O Hernandes também não jogou tanto, não apareceu muito. Só pra quebrar um galho. E mal ainda. Mal quebrado ainda. Eu acho que a Juventus, esse time da Juventus precisa de um pouco de tempo pra encaixar. Porque tem várias contratações. Tem o Hernanes, tem o Quadrado, tem o Alexandre, que não jogou ainda. Foi o Evra que jogou na lateral esquerda, né? O Evra do lado e o Liechtensteiner do outro. Como é que o Juventus ganha esse jogo? Tem o Dybala, que inclusive entrou no segundo tempo, no lugar do Mandzukic também pra entrar nesse time. E o Sevilha que ganhou de 3-0 em casa, né? Do Borussia. Talvez, olha, se a Juventus e o City bobearem, o Sevilha tá ali querendo muito de olho na segunda vaga do grupo, hein? Pode acontecer essa surpresa. Sevilha mostrou força em casa, teve 2 pênaltis, inclusive. Vários times tiveram 2 pênaltis nessa rodada. E o Borussia Mönchengladbach nada menos do que a gente esperava, né? Deve ser facilmente batido, não tem nenhum destaque. Talvez o único destaque seja o irmão do Hazard. O atacante brasileiro também, o Rafael. É a única referência. Mas creio que eles vão segurar a lanterna nesse grupo aí. No grupo 5 a gente teve ontem, quarta-feira, Barcelona e Roma 1-1, jogo em Roma. E o Bayer Leverkusen 4-1 no Bate Borisov. Abraço pro Ter Stegen, o Neuer falhado. Ele tava achando que era o Neuer já, né? Jogando adiantado. Cara, a Roma jogou muito pelas laterais, assim, que eu acho que é o ponto mais fraco do Barça, assim. E fez o gol até por um lance pela lateral. E o sistema defensivo da Roma funcionou muito, muito bem. Aliás, as laterais da Roma, a lateral esquerda do Lucas Digne, que é um francês que jogava no PSG. Bom jogador, revelação. Isso.
E o lateral direito é um meio-campo improvisado, que é o Florenzi. É um atacante improvisado, inclusive. É um atacante? É, o É Alessandro pior ainda do Florenzi que eu iniciou pensava. jogando de ponta direita, agora tá E na ele- O lateral. Jorge Henrique do... É o polivalente do time. E tem o Maicon no banco, né? Então É. quer dizer que o treinador é convicto nessa improvisação por ter um jogador de origem no banco de Mas reservas. o meio pra frente da Roma tem alguns nomes muito bons. Tem o De Rossi ainda no time, o Nainggolan, que é muito bom jogador. O Salah, que era da Fiorentina, que tá Isso. jogando muito bem. O Dzeko também. E o Iago Falck, né? Que foi a Esse daí eu contratação não que veio do conheço. Genoa. E entrou o Iturbe também, né? É. E o Totti, O Totti eu acho que sentadinho no banco. Acabou, Passou na né? selfie. ano passado ele era titular. Eu lembro do ataque da Roma com Totti, Gervinho e Iturbe. E o Gervinho também tava E o Lamela. na reserva, né? O Gervinho tava. É. E os três agora foram pro banco, né? Com a contratação do Dzeko, do Salah e do Iago Falck. O Totti, que eu não sei qual a idade dele, mas já deve ser mais de 35 anos, com O certeza. Totti tem uns 39, se não me engano. Eu acho que o fôlego pra um jogo todo ele não deve ter, né? E ontem acho que a gente deve destacar também a atuação do trio MSN, que não foi uma das melhores, né? O Neymar, pelo que eu pude ver do jogo, ele Não. não fez o melhor O que melhor melhor jogou partida foi dele, né? o Suárez. O Suárez. O Messi, a gente não pode dizer que foi mal, porque o Messi jogar mal é... Ele tentou É fazer raridade. alguns dribles. ele dar tentou, mas ele alguns não chutes, foi, é. ele não foi o jogador que ele costuma ser, né? É. E também tem a lesão do Rafinha Alcântara, né? Que deve passar por cirurgia e perder toda a temporada. No joelho direito, No né? joelho direito. Exato. Só uma correção que eu falei que o Totti tem 39, ele tem 38 anos. Errou por um. Errei por um. É. O outro jogo do grupo, o Bayer Leverkusen, e ganhou de 4-1 do Bate Borisov em casa. Nossa. Show do Salernanglu, Nossa. craque do time, camisa 10. Até o Titiarito conseguiu fazer um gol. Pra te ver a O Bayer, eficiência do Bate. Bate, né? o pobre Bate Borisov Deve amargar a lanterna do grupo, né? eu arriscaria dizer que deve fazer 0 pontos. O grupo não deve conseguir ponto. A Roma, não sei como é que a Roma também a fora Roma de casa. também é capaz de... Empatar com o Barça e perder pra eles, mas não sei. O Leverkusen que tem o Wendel, né? O lateral esquerdo, que era do Grêmio. Um lateral da seleção olímpica, que vem sendo convocado. Deve ser o titular na seleção olímpica em 2016, nas Olimpíadas. E o Salihanoğlu é um meio-campo, né? Turco, que tá jogando muita bola. Ele tem Se destacou ano passado, surgiu ano passado. E a especialidade dele é a cobrança de falta, né? É. E mesmo assim, ele tem um jogador que tem um passe muito bom também. Ontem ele fez 2 gols. O segundo, inclusive, foi numa falta que gerou um pênalti, né? Que É. acabou fazendo gol. E tem alguns outros nomes bons, que nem o Belarabi, O Bender também, bom que vem jogador, sendo o Bender. convocado para a seleção da Alemanha. o Titiarito. Não sei se a gente pode dizer que é um bom Não nome. sei se a gente pode dizer que é um bom nome, inclusive. Não é um time que... É um time que deve tentar fazer frente aos... Eu, na minha opinião, o Bayer Leverkusen fica no segundo lugar desse grupo. a Acho que Roma é muito inconstante, né? a Roma parece até um time inglês na Champions, né? De tanta inconstância, de tanta fiasco que chega a fazer. Ano passado tomou 7, né? 6. 7 7 do City. isso aí. E agora o grupo 6, Grupo F. a gente... É grupo F ou grupo 6? Acho que eles usam um número lá, né? O grupo 6 é o erro ali. Eu não sei. Não, Enfim, não é o F, tá certo. o Dinamo de Zagreb ganhou de 2-1 do Arsenal. Um Arsenal que tava com time misto. Mais um inglês fazendo fiasco. Isso aí virou Era o Aguirre rotina, né? no Arsenal, fazendo rodízio. Era o Aguirre que tava... É o Aguirre da Inglaterra que tá há 20 anos lá e o pessoal não demite ele de jeito nenhum, né? Eles querem transformar, acho que o Arsene Wenger no novo Ferguson, mas tá muito distante ainda. Só falta alguns títulos só, mas... Não, quase nada. Quase nada de títulos. O Arsenal que tava sem o Mertesacker na zaga, Tem o Peter Cech. sem o Peter Cech, sem O o... Walcott começou no banco. sem o Cazorla também, sem o Hansen. Então era um time que a gente pode dizer um time misto. Não sei por que o treinador resolveu poupar. Se ele tá priorizando o A inglês. posse de bola do Arsenal foi 60% contra 40% do Dinamo. Foi surpreendente até. Só que o Arsenal não conseguiu converter isso em gols, né? Teve um gol contra do Chamberlain no primeiro Sem ataque. querer. A bola pegou nele e entrou. Depois o Dinamo fez 2-0 e o Walcott diminuiu no segundo tempo, mas aí já era tarde. Talvez agora o Arsene Wenger pense 2 vezes antes de poupar os A Aguirre titulares. tá aí pra dar exemplo, né?
No outro jogo do grupo, o Bayer Leverkusen ganhou do Olympiacos. Bayern de Munique. Bayern de Munique, desculpa. Ganhou de 3-0 do Olympiacos fora de casa, com 2 gols do Miller, um do Götze. O Bayern que deve passear nesse grupo. O Douglas Costa que não foi tão bem, né? Teve meio sumido, É. pelo que eu pude ver nos lances, ele não se destacou muito. O Bayern até demorou pra abrir o placar. Se eu não me engano, os gols saíram só no segundo tempo. Segundo tempo. Só no segundo tempo. Mas daí depois é o que é a realidade, né? O Bayern sobrou diante do Olympiacos, mesmo sendo um jogo na Grécia. O Olympiacos que tem uma dupla de volantes no mínimo curiosa, o Cambiasso, que é o veterano argentino, e o Leandro Salino, né? O Leandro Salino jogando Champions e a gente aqui fazendo peladeiras. faz parte da vida. A posse de bola do Bayern foi de 70% contra 30% do Olympiacos. Os times do Guardiola, né? Quem entrou bem no nada jogo, surpreendente. Quem entrou bem no jogo foi um recém-contratado do Bayern, que é o Coman. O garoto ainda que era da Juventus, que foi contratado essa Ele temporada. é francês, se eu não me engano. Ele é francês, se não me engano. Ele entrou bem, inclusive deu assistência para gol do Götze. E cavou o pênalti que o Miller converteu. O Bayern, além de tudo, ele tem um elenco muito forte, né? Tem o meio de campo saiu com o Vidal, o Xabi Alonso, o Thiago Alcântara. Ainda ficaram fora por lesão Ribéry, Robben, para ter uma ideia desse elenco, né? Tinha o Götze também no banco. Götze e o Miller, o Douglas Costa e o Lewandowski formaram o trio de ataque. E o Lan também. Não, o Lan jogando na lateral. Não é lateral. Rafinha. O Guardiola, ele acho que quando vai ter o dia de jogo, ele pega uma moeda e atira pra cima. Se cair cara, o Lan joga na lateral. Se cair coroa, o Lan joga em alguma outra posição no meio. Teve num jogo que o Guardiola jogou sem zagueiro. Era o Lan. Era o Lan, o Xabi O Alonso Alonso como zagueiro e mais um lateral. Um lateral E no Alaba na esquerda. Não, o Lan tava jogando no meio campo. Era o Lan e o... Então o Rafinha e Douglas direito, Costa. então. A gente não entende, nem a gente entende o que o Guardiola faz, mas sempre dá Nem certo. ele, eu acho, Por incrível que pareça. Na próxima rodada do grupo, o Arsenal recebe o Olympiacos e o Bayern recebe o Dinamo de Zagreb. Talvez a chance aí do Arsenal se recuperar. É o que a gente espera, né? No grupo 7, o Chelsea venceu o Maccabi Tel Aviv por 4-0 no Stamford Bridge. E foi pouco. E o Dinamo de Kiev empatou em 2-2 com o Porto. Talvez outra surpresa, o Dinamo Kiev voltando uma Champions League. É um jogo que com várias chances de gol eu pude ver os melhores momentos. E o Porto, os 2 gols do Porto foram do Abubakar, um centroavante, O Porto vai consagrar o Abubakar. Eu vou pra lá, eu acho. A tua chance de se consagrar como centroavante é indo pro Porto. Mas pelas estatísticas foi um jogo muito parelho, teve 50% de posse de bola pra cada lado. O Cacilhas falhou num gol, né? A gente tem que destacar isso. Segundo gol, inclusive. Ele salvou ele só teve uma defesa espetacular no chute de fora da área, mas mesmo assim, eu ainda acho que desde a temporada passada ele é um goleiro que caiu muito de produção em muito pouco tempo. A mãe dele não acha. A mãe dele, até a namorada dele também, a Sara Carboneiro, também não deve achar. Não. Mas eu acho que desde a temporada passada, eu acho que ele já não tinha mais espaço no Real. O Keylor Navas, que era banco dele, é um goleiro muito melhor do que ele. E a gente não pode negar que ele foi um dos melhores goleiros do mundo por vários anos. Mas a idade chegou pra ele, né? Talvez no Porto a titularidade dele não seja questionada. Não vai ser ameaçado, né? Pelo Elton. Não vai ser ameaçado, né? Mas eu não sei também o tempo de contrato dele. Mas ele deve até encerrar a carreira no Porto. O outro jogo do grupo, o Chelsea passeou em Stamford Bridge, amassou o Maccabi. Tava na hora de se recuperar, né? Tá mal no inglês ali. O Hazard acabou perdendo um pênalti. Depois o William fez o gol achado de falta. Aí depois teve outro pênalti, aí colocaram um brasileiro pra bater, o Oscar. Aí deu certo. O brasileiro destro. Brasil sempre salvando. Brasileiro destro. É tipo foda da geração do Brasil, mas a gente teve o William, o Oscar indo bem. Nessa rodada da Champions, acho que a gente não pode dizer que a geração brasileira é ruim, né? Diego Costa também foi bem... Não, pera. O Mourinho que fez umas mudanças no time do Chelsea, né? Ele colocou o Ivanovic no banco. Até que enfim. Colocou o Matite no banco também, acho que aí foi um erro, mas deu certo. Jogou com o William e Loftus-Cheek, que é um garoto, né? Da base do Chelsea. E jogou com o William, o Oscar e o Hazard.
Diego Costa é outro que foi pro banco também. Aí acabou entrando depois. Ramires também foi pro banco. John Terry foi pro banco. O Mourinho deu sacudido no Deu time. uma inventada, o Mourinho, né? Mas Mas era deu contra o certo. Maccabi em casa. Vamos ver no campeonato inglês, né? Que o No Chelsea, inglesão. o Chelsea tem clássico no final de semana contra o Liverpool. E aí, vamos ver o que o Mourinho vai inventar pra esse jogo. Falando do grupo H, em Valência, o Zenit Petersburg, desculpa, ganhou do Zenit. Valência de 3-2, 2 gols do Hulk. É, Grande destaque do jogo. O segundo gol do Hulk, se o goleiro chega a meter aquela mão na bola, quebra a mão do goleiro. coitado do né? goleiro. O Hulk, que eu acho que deve ser o centroavante da seleção brasileira, eu acho. Ele jogou bem. Acho que deve ser o Ricardo Oliveira. Eu não Não. gosto do Hulk, mas ele tá me eu- convencendo que ele merece uma chance na seleção. Ele fez gols nos amistosos contra os Estados Unidos, né? E vem fazendo um bom papel no Zenit agora. Era um jogo de Champions League, fora de casa, e ele assumiu a responsabilidade do Contra time, o Valência, né? Contra o Valência na Espanha, e ele assumiu a responsabilidade do time. O outro gol foi do Witzel. Cópia de Fellaini, o Witzel, no É. final do jogo. Mais um jogador da ótima geração belga. Exato. E o outro jogo do grupo H, O uma Gent. surpresa. O Gent empatou É, com o Lyon 1-1. 1-1. O jogo foi na Bélgica. O Na Gent é da Bélgica, a Bélgica. informação do A Lurian. informação. A informação. O gol do Lyon foi o gol do Jalé, que é um lateral direito. Ex-PSG, É. carequinha. E pau o no Lacazette, que talvez seja o maior destaque do Lyon, o atacante francês, errou um pênalti. gol. Não pode. Errou. Eu fraco no FIFA. O Lyon perdeu a chance. E agora no próximo... Esse grupo que é meio equilibrado por baixo, né? A gente pode dizer. Eu acho ali que o Zenit, o Lyon e o Valência estão brigando por essas duas vagas. E eu não O pod- Gent vai fazer de tudo pra ficar em terceiro, né? Pra ele ir pra... Mas Europa League. deve segurar a lanterna. Eu acho que o Valência e o Zenit até estão um pouco à frente do Lyon, mas o Lyon agora, na próxima rodada, recebe o Valência, se tiver uma vitória, já pode embalar. Próxima rodada que ocorre, dias, Dias 29 e 30 de setembro. daqui a 2 Dos semanas. grupos E ao grupo H na terça-feira. Agora inverte, né? E do grupo A ao grupo D na quarta-feira. Então a gente vai ficando por aqui com essa edição especial do Peladeiros. Toda semana que tiver Champions League, a gente vai estar aqui discutindo Fazendo um resumo aí um pra resumão dos vocês. jogos aí pra vocês. Valeu, Lurian. Valeu, Bruno. Valeu, Gregory. Até Falou, a próxima Gregory. semana. Falou, pessoal. Até a próxima rodada da Champions. Falou, pessoal. Valeu. Valeu. Tchau. Peladeiros fica por aqui.